Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Hoje nós vamos ver uma história aqui chocante. Um gestor zerou o fundo de investimento dele, perdeu tudo e ainda fez os seus investidores ficarem devendo, usando operações a descoberto em opções. Eu vou te explicar como isso funciona, o que aconteceu e mostrar o vídeo desse gestor aqui meio abalado, não estava lá muito bom da cabeça quando ele foi gravar o vídeo. Então a gente vai ver tudo isso agora, vamos lá! Antes da gente começar, vou pedir para você que é parceiro do canal, clicar em gostei, que isso me ajuda bastante. Então, vem aqui na minha tela, esse fundo ele quebrou em 2018, no final de 2018 aqui. Aqui no Brasil, poucos lugares chegaram a noticiar, mas aqui a Infomoney teve essa manchete, dá uma olhada. Em vídeo, o gestor americano pede desculpa a clientes após hedge fund ser abatido por commodities. Hedge fund, na verdade, é um fundo multimercado, é um fundo onde a pessoa pode operar o que ela quiser basicamente, né? E aqui, abatido por commodities é mentira, né? Ele foi abatido pela negligência dele em opções. Ele fez duas operações com opções que o mercado veio contra e simplesmente obliterou, né? Acabou com o fundo de uma vez só. Antes de eu te mostrar o vídeo dele, que o original tem 10 minutos, mas boa parte é ele quieto, então eu cortei e deixei ele só falando, o vídeo passou a ter uns 3 minutos. Antes de eu te mostrar esse vídeo, vamos dar uma lida aqui. Esse é o resumo mais bem contado do que ele fez. Tem várias outras notícias aqui, a gente pode passar por cima para você ver, mas aqui a história tá bem contada. Esse foi um post do Wall Street Bets, é aquele grupo no Reddit que chegou a manipulações e tal. É aquele grupo bem grande sobre bolsa de valores aqui nesse site chama Reddit, que é uma espécie de um fórum, tá? O nome do post aqui é: um ano atrás o fundo Option Sellers fugiu de forma espetacular, colocando muitos dos seus clientes em dívida de 6 ou 7 dígitos, né? Ou seja, devendo de 100, 200, 300 mil dólares até milhões de dólares em débito, porque a operação deu tão errado que não só zerou o fundo, como ficou devendo. Aqui, de forma rápida, para quem não está familiar com a legenda, né, com o que ele falou, optionsellers.com era um site que tinha um fundo de investimento que fazia propaganda dele mesmo como gerenciador de dinheiro para a classe média, como aqui, doutores, pessoas que têm trabalho normal, usando métodos e operações que ultrapassavam o desempenho do S&P 500. A estratégia é vender opções a descoberto de petróleo e gás natural. Essa era a estratégia. Então aqui eu vou te explicar como funcionam essas vendas a descoberto para você nunca fazer. Porque hoje no mercado tem uma série de pessoas que continuam fazendo isso aqui e um dia eles vão quebrar. Mas até lá muitas pessoas podem ficar encantadas com isso e podem se envolver e ter o problema que essa pessoa aqui teve, né? Que esse gestor e todos esses investidores tiveram. Mais especificamente, eles usavam um método chamado Short Strangle. Então esse pessoal fazia o Short Strangle, que é vender call e vender put ao mesmo tempo e não ter a cobertura e as proteções necessárias para essas operações. Em opções, as operações compradas têm um risco controlado, que é o valor que você gasta. Agora, opções vendidas, você sempre precisa de algum cuidado. Ou uma cobertura, na venda coberta de call seria a ação, na venda de put você tem que gerenciar os valores, né, através de valor financeiro. Eu já vou te mostrar um esqueminha. Mas basicamente eles faziam short strangle e vendia aqui ao mesmo tempo put em call options, ou seja, os dois tipos de opções eles vendiam ao mesmo tempo e eles escolhiam um delta bem pequeno, né, um delta bem wide, largo, né, ou seja, eles faziam uma venda de call com uma chance pequena de dar errado e uma venda de put com uma chance pequena de dar errado. Mais ou menos é essa a lógica. Só que chance pequena não é chance zero, tá, pessoal? Então a operação, mesmo ele achando que a chance era pequena, ele não tinha proteção caso desse errado. Usando essa estratégia, eles puderam receber, né, ganhar dinheiro, contanto que a ação não disparasse para nenhum dos dois lados, né? Então a ação tinha uma margem boa, né? A ação podia variar e eles ganhavam dinheiro da mesma forma. O que poderia dar errado nessa história, né? Aparentemente nada, pelo menos por alguns anos. Eles conseguiram evitar problemas por anos. Então olha que coisa interessante. Existem estratégias que funcionam bem até dar tudo errado. E foi o que aconteceu com eles.
A coisa deu certo e deu rentabilidade até eles passarem por essa catástrofe. Então, venda a descoberto tem esse perfil, não funciona mais de modo bem agressivo, né? Então, aqui ele fala, né, que o fundo conseguiu gerenciar perdas por anos enquanto vendia opções a descoberto em mercados altamente voláteis. O retorno deles era muito atraente ao ponto deles conseguir captar centenas de clientes milionários através do país. Mas novembro de 2018 aconteceu, o gás natural disparou e basicamente fez o fundo se ferrar em questão de minutos. Porque dependendo da sua posição, se você tiver uma posição muito grande, a coisa vem contra e você não tem condições de arcar com isso, o risco da própria corretora vai falar: encerra essa posição porque você não aguenta pagar a conta. Então deu muito errado, a corretora já te pressiona. E pode acontecer isso em questão de minutos, de horas, de um tempo muito curto. E basicamente foi isso que aconteceu com eles. Em minutos, o fundo meio que se ferrou. Aqui ele fala, né? Acontece que vender opções a descoberto, onde você não consegue cobrir, é uma má ideia. Então, basicamente, é isso que eu estou trazendo para você. Fazer uma venda a descoberta não funciona. O risco é muito grande. E para terminar aqui, a gente ir para o vídeo dele falando sobre o que aconteceu, né? Basicamente, de repente, os clientes que tinham multimillion dollars, né? Eles eram multimilionários em dólares. Depois de basicamente um dia, eles passaram a dever dinheiro. Então, basicamente é isso. Aconteceu essa catástrofe que, na verdade, foi uma má gerenciamento, uma má estratégia do gestor, onde o mercado explodiu para um dos lados. Parece que o gás natural subiu e o petróleo caiu. E ele estava com posição nas duas operações. Ele perdeu nos dois lados, teve que encerrar a conta no prejuízo e acabou a história aí. Passou anos dando certo, chegou no dia simplesmente fechou. Alguns outros artigos aqui mostram que ainda existe processo, né? O gestor é esse cara aqui, chamado James Cordier. Aqui tem outro artigo do mesmo site explicando a história. Aqui a gente tem mais um artigo dizendo como explodir o seu portfólio em 5 passos fáceis, né? Meio que explicando toda a situação. Esse gráfico aqui, por exemplo, é o gráfico da operação que eles estavam fazendo. Uma operação que pode dar prejuízo ilimitado para qualquer um dos lados. Ele tentava manter, para quem não entende isso, é o seguinte: se o preço cai, ele vem para o lado esquerdo, se o preço sobe, vai para o lado direito. O meio seria o dia de hoje, né? Então, a pessoa monta a operação tentando manter aqui em cima, porque aqui em cima é lucro. Quando vai para baixo é prejuízo. Então, a vida inteira ele tentou montar essa operação, manter o preço aqui no meio. Um dia o mercado foi para um dos lados, e aí na hora que vai para um dos lados tem prejuízo. Aconteceu isso de forma agressiva e ele teve um prejuízo gigante e ficou devendo. Aqui tem umas lições legais de como dá errado operar dessa forma, né? Eu vou deixar esse link aqui na descrição, mas ele faz um artigo bem legal de como fazer as coisas darem errado, né? O primeiro ponto é ignorar a grega das opções. O segundo aqui seria usar muita alavancagem. A alavancagem seria usar mais dinheiro, mais capacidade do que você tem para operar. Ter um modelo de risco, mas ignorar esse modelo de risco. O quarto é não entender direito os contratos que você está operando. E o quinto aqui, para dar tudo errado, não se importar com o que o seu assessor financeiro ou gestor, o cara que cuida do seu dinheiro está fazendo. É sempre bom fazer aquilo só que você entende. Mas basicamente esse artigo aqui é legal de ler. Mas vamos lá, vamos assistir aqui. Eu legendei, traduzi e cortei os tempos que ele ficava quieto. Então ficou um vídeo de 3 minutos e 48, enquanto o original tinha 10 minutos. Então ele passava ali 6 minutos enrolando. O vídeo no começo pode parecer um pouco sem sentido, eu vou te explicando o que está acontecendo. Mas basicamente, então, esse é o vídeo, eu vou pôr play aqui. Então o que aconteceu? O fundo aconteceu essas operações, o fundo estava já devendo, já não tinha mais dinheiro, só que eles não comunicaram ninguém. Os investidores acharam que tinha dado ruim, mas não sabiam quão ruim a coisa tinha sido. Vamos ver o vídeo. Good afternoon, this is James Cordier of OptionSellers.com with a market and account update for November 16, 2018. Needless to say, the events of this past week have been incredibly devastating for
our clients, who I rarely called clients, on the office, sometimes on phone calls, refer to our clients as family. What we call a new client call. I often thanked and told the new client that we were so happy that you were joining our family. Dr. Steve, your wonderful wife, and I'm happy to share with you that Chris's ailments that we discussed so eloquently are. Só para te dar um contexto, o que ele tá fazendo aqui? Ele tá meio pirado da cabeça pelo que aconteceu, justo, né? Faz sentido, ele não tá muito bem. E aí ele tá querendo dizer o seguinte: pessoal, deu ruim, mas vocês são minha família. E aí ele começa aqui por um tempo falar dos clientes que ele tinha contato e que ele conversava, para falar que ele se importa com essas pessoas. Vou dar play aqui e a gente continua. He's feeling just great. Kurt and Grace in Michigan. So sorry to say that we never got to go bass fishing. Wound up walleye fishing on Lake Erie. It was not nearly as satisfying as had I got to go with you. Client in Kansas City. Thank you so much for the barbecue. So we'll enjoy it and think of you always in the future. For Larry and Rex. Looks like I owe you a Cuban sandwich. A client in Marseille. My wife and I were certainly looking forward to joining you. French Riviera. It is so beautiful. Our clients on the Gold Coast in Australia. I was hoping to see that beautiful sunset you spoke of so many times. More locally, I was really hoping to become a boating enthusiast with you. That I will miss. We talked about you a lot in the office. Not sure you know it, but your name was Boken. Though you thought I didn't enjoy our afternoon chat, I actually did. Good luck in Texas. Here locally, the biggest hockey fan in the world. Jeff, you know who you are. All I wanted to do was sit with you and watch a game. Next time I'm at the arena, you'll be there, and I'll pretend I was sitting next to you. For the last several years, many people would ask me if I'm reading from a script. I assure you, I never was. It was said to me to keep it short. Well, he certainly won't be happy with the length of the update today. So many of you chose to entrust in us the ability to navigate in the world of investing practically every time. You spoke of positioning your account the best we could. Referred back to my father, who used to sail an 800-footer on the Great Lake. And I always talked about steering your investment. Like I remember so many times saying, if you're steering the wheel and someone's watching. Basicamente aqui ele falou dos clientes, ele tá com uma voz meio de tá querendo chorar e tá enrolando. Basicamente é isso, ele não teve coragem de enfrentar, de conversar diretamente com os clientes e falar, deu ruim, a estratégia é ruim, alguma coisa do tipo, ele tá enrolando, né? Aí ele falou, eu sempre falei como investir, seria como dirigir um barco e não sei o quê. E aqui o vídeo tá um pouco, parece, o texto dele é um pouco sem sentido, mas eu cortei, ele passa muito tempo sem falar nada. Ele fala, Cris, a gente acha legal, queria velejar contigo, sei lá, quero achar legal, eu e minha mulher queria ir pra Riviera Francesa. Então, assim, o texto é meio que picado e meio caótico. Então, eu cortei as partes que ele fica boiando, assim. Mas vamos continuar. Esse vídeo aqui, na época, viralizou porque exatamente mostra como a pessoa tá perdida, né? And you're making small turns, that's good. If you're making large turns, it's probably what you don't want to see. The Wall Street Journal this week spoke on and on about the movements in the crude oil market and the natural gas market. It talked about the incredible volatility that cost funds and fund managers and hedge funds a livelihood. Clearly, they had a livelihood because they had investors. This rogue wave that I was unable to navigate has likely cost me my hedge fund. And the reason why I had a hedge fund is because you are client. I promise you, every day when I woke up and I would check the markets, I was checking for rogue waves. Often when I spoke to you on the phone, you'd be on speaker, and I had my two hands in front of me like they were on a wheel of a boat. And I always wanted to make the best turns for you. And I tried making small ones. And I truly invested your funds like you were family. I am so sorry. I was unable to manage rogue wave this week. You all by person right now, all 290 clients of ours, wave. In the coming days, in the coming weeks, office doors will be open, phones will be answered. Any questions that you might have, my staff, Rosemary, Alicia, and Matt, and Michael will do their best to answer questions you might have, somehow help. I want to thank you all for becoming part of our family. I wish you all the best, because every morning when I woke up, and I checked the markets, and my wonderful wife made us dinner. I took my laptop and sat it next to me. I was sipping a glass of wine because I want to check on the markets and make sure that they were okay. I'm so sorry for not managing our ship and keeping her afloat. Bid you great luck and good health, and please feel free to call our office if you'd ever want to speak to any one of us. Thank you, and be well and good health.
Então, basicamente, é esse vídeo. O que ele falou? Que veio uma onda desonesta no mercado. Então, a culpa não é dele, é do mercado, né? O mercado... Não entendi, né? Vamos lá. Então aqui a gente vê uma série de problemas. Vamos entender a operação que ele fez, a entender como que funciona, por que dá errado uma venda a descoberto. Sobre o vídeo ali é muito bizarro, né? A pessoa não tá boa da cabeça, ela falou, enrolou muito e não falou nada, né? Ela simplesmente mostra que ela não tá bem e tentou pôr a culpa no mercado, na volatilidade, enfim... A estratégia dele era ruim desde o começo. Então é isso que eu quero te mostrar para você nunca seguir isso. Então basicamente o que é uma venda coberta, né? Coberta significa que tem cobertura, tem proteção. O que ele fez foi venda descoberta, né? Tanto de call quanto de put. Aqui, qual que é a diferença da venda coberta e da venda descoberta? A venda coberta, que é o que tem segurança, né? Você vende o número de calls na mesma quantidade do número de ações que você tem. Então você vai ficar negativo em calls, venda significa ficar negativo, ações você está positivo, porque você tem essas ações ou você compra essas ações. Com isso é uma venda coberta, porque as ações servem de proteção, de cobertura. A venda descoberta, como funciona? Você vende as calls e segue a vida só com a venda de call e não tem ações nenhuma, então você não se protege de forma alguma, né? Então, como que funcionaria? Nossa senhora, calma o microfone. Então, como que funciona? Vamos supor as ações hoje e as ações no vencimento. Qual que é a diferença dessa dinâmica da ação subir até o vencimento de uma venda coberta e descoberta? Na venda descoberta, o que a ação subir e passar do strike da opção, né, que é o preço que a call trava, você, a partir daí, você como vendedor dessa call, você vai ter isso de prejuízo, o valor total. Então a ação subiu, foi até o vencimento, o prejuízo é basicamente isso daqui. Dependendo do strike, vai ser um pouquinho maior ou menor o seu prejuízo, tá? Então esse prejuízo varia um pouquinho conforme o strike que você selecionou. Já numa venda coberta, o que acontece se a ação disparar no meio do caminho? Você, na realidade, quando a ação sobe, você não tem prejuízo na venda coberta, porque a sua ação sobe também. Então você, na realidade, tem um lucro, só que é um lucro limitado. Então na venda coberta aqui, você tem limitação do ganho no caso de uma explosão do preço. A ação subiu demais, você teve um lucro, mas é um lucro ali que ficou limitado. Esse seria o ponto negativo da coisa. Na venda descoberta, você não teria lucro, você teria prejuízo e o prejuízo é infinito. Conforme a coisa sobe, você vai aumentando o prejuízo. No caso deles, as posições eram muito grandes, eles estavam alavancados. Então, na hora que essa ação subiu demais, o prejuízo começou a aumentar muito, passou o valor inteiro do fundo, a corretora chegou e falou, nós vamos encerrar sua posição, você não tem condições de manter essa posição, porque você já está devendo. Então, a pessoa tinha lá... O fundo tinha uns 150 milhões de dólares, então ele já devia estar devendo ali, ele já perdeu ali uns 180, perdeu 150 mais 30 alguma coisa, pelo que eu li. A corretora chegou e falou, vamos parar com isso. Aí parou com a operação, ele ficou devendo 30 milhões lá, 30 alguma coisa. Qual que é o ponto aqui? Você nunca fazer venda descoberta. Existem muitas pessoas que são teóricos e falam que venda descoberta é ok. O ponto é ok até dar errado, né? O dia que dá errado, a pessoa ela se ferra. No caso da venda coberta, é uma operação que tem momentos ou cenários que são positivos e momentos cenários que são negativos. No caso, explodiu a ação, se você não tivesse feito a venda coberta, você teria ganho mais dinheiro só de ter comprado a ação. Porém, se o mercado ficou lateral ou ele caiu, é melhor estar com a venda coberta do que estar comprado somente numa ação. Então tem cenários onde cada operação é melhor do que outras operações. A venda descoberta, de modo geral, não vale o risco de você ter essa exposição, esse risco. Na venda de put, só para você entender, uma venda descoberta, na venda de put você não precisa ter a ação, não faz sentido ter a ação. Então você controla pela quantidade. Você vai fazer a conta quantidade de opção vezes o strike, vai dar o notional. Esse notional tem que ser um valor que faz sentido para você. No caso de quem opera alavancado ou muito grande ou com risco muito alto, ele está com um notional, né, que é esse valor, muito alto, ao ponto que se a ação cai muito, essa pessoa ela perde muito dinheiro. Então, o prejuízo normal de uma operação que você teria, só que na outra você teria lucro e compensaria,
Quando você está com uma quantidade muito grande, um prejuízo normal pode ser o seu último prejuízo, pode ser um prejuízo muito grande. Então não compensa fazer vendas tanto de call quanto de put descoberto, ou alavancado na put ou sem as ações na call. Não vale a pena. Você pode ganhar e pode ter um lucro lá. Ele tinha um lucro razoável, todo mundo admirava o lucro dele, até o dia que ele perdeu tudo e ficou devendo. Então é essa a lógica. Tem retornos que não compensam pelo risco que você está correndo. Então é importante você entender que muitas pessoas, muitos especialistas, gestores, analistas ou profissionais que falam de opções podem parecer extremamente profissionais e técnicos e não saber de fato como a realidade funciona. Esse cara, por exemplo, que pegou dinheiro de muita gente para operar, dá uma olhada aqui na Amazon. Ele tinha um livro, né? Tá na 3ª edição e é o livro dele, né? Aqui, ó, James Cordier. Ele tinha um livro e as pessoas achavam que ele era uma pessoa extremamente técnica, ele tinha uma teoria muito boa e as pessoas acreditavam naquilo. Então tome cuidado, as pessoas precisam saber como a prática funciona, como de fato deve se gerir um portfólio de maneira sustentável, saudável, segura. Então isso é um alerta que eu te dou para todas as pessoas que parecem entender de mais opções, ó, tem até livro, tem lá... Parece que tem muito conhecimento, só que na realidade a pessoa não tem capacidade de encarar a realidade. Ele serve para escrever livro e olha lá. Então é o caso aqui do James Cordier. Aqui a gente vê que ele tem um site até hoje, né? E é engraçado ver isso aqui. Ele se considera um trader, autor e visionário. Ele coloca no site dele que ele é visionário. Só faltou essa visão para prever esse movimento do mercado, né? Então, assim, o que eu acho? Eu acho um hipócrita pra caramba. A pessoa que faz uma coisa dessa tem que, sei lá, tem que rever e mudar. Ela tem que assumir aqui, ó, ela coloca aqui um monte de jornal, que ele apareceu não sei aonde. Eu acho que uma pessoa dessa tem que ter a humildade de avaliar e explicar para o mundo os erros dele, né? Usar isso como aprendizado, talvez, e mostrar que nunca se deve operar da forma que ele estava operando. E ele não fez, ele simplesmente sumiu e tem um monte de processo em cima dele, né? Então aqui tem um outro artigo também falando, né, que eles eram muito... O jeito que ele estava operando era muito ambicioso e estava operando muito grande, né? E vou deixar esses artigos na descrição para você ler, para você se inteirar de como ele fazia no detalhe aqui e ver o que ele fazia errado para nunca você fazer. E o que é pior agora, ele voltou, ó, eu achei há pouco tempo atrás isso aqui. Ele postou há 5 dias aqui que ele está lançando um relatório de commodity. Então ele parece que quer voltar agora a trabalhar com o mercado. Tudo bem, isso é justo, a gente não pode condenar o cara, ele pode falar se ele entende de commodity, bacana, às vezes ele entende mesmo. Só não pode vir aqui falar que se deve operar opções como ele operava antes. Inclusive ele fez propaganda do livro dele aqui. Eu não sei se as pessoas deveriam seguir esse tipo de mentalidade nas operações com opções. Eu acho que você deve ficar longe de vendas a descobertas dessa maneira. Então eu trouxe esse caso para você aprender os danos da venda a descoberta e as vendas descobertas que têm ficado cada vez mais populares. Em 2008 também elas ficaram muito populares quando o mercado estava subindo. Chegou em 2008, um monte de gente quebrou. Então eu preciso sempre trazer essas informações para ficar claro e ficar nítido na cabeça de vocês o risco que é fazer esse tipo de coisa. Então aqui acho importante sempre trazer esses ensinamentos. E caso você queira aprender a operar da mesma maneira que eu faço, as inscrições do curso Estratégia RCO abrem dia 5 de março. É o curso que eu te levo do completo zero até o avançado. Você aprende a operar da mesma maneira que eu, inclusive tem acesso às minhas operações pessoais. Você tem acesso à melhor comunidade de opções do Brasil, que a gente tem mais de 8.000 alunos na comunidade, pessoas que operam com a gente lá desde 2020. Você tem acesso prioritário na assessoria OTM, que também é uma assessoria especializada em opções. O curso é vitalício e a gente sempre faz atualizações. Inclusive essa é a nova versão do curso. Essa vai ser a primeira turma com a versão 3.0 do curso, que eu regravei ele todo e trouxe várias melhorias. E agora a gente está com a parte de tecnologia, onde a gente tem um algoritmo para trazer as melhores opções para a gente vender no mercado brasileiro. Então aqui a gente criou um ecossistema no curso RCO, não é só um curso, não é só um treinamento.
eles têm vários braços aqui para te ajudar a você ter resultado, a você conseguir começar a operar opções, mesmo não sabendo nada, e chegar lá na frente operando de maneira extremamente competente, sem cometer os erros que eu te mostrei aqui, fazendo as coisas de maneira saudável, de uma maneira que você consiga investir para sua vida inteira. Então é isso, para você participar, tem um link aqui na descrição, vou deixar um link nos comentários, é só clicar, vai vir para o grupo VIP. Nesse grupo VIP você vai ser avisado da nossa live. A live que a gente faz uma condição especial, a gente faz um preço mais barato para quem participa ao vivo com a gente. Então é isso, eu te vejo na nossa live dia 5 de março. Então é isso pelo vídeo de hoje, espero que você tenha aprendido um pouquinho. Vou deixar os links aqui dessas notícias na descrição, aprende um pouco sobre esse caso para você melhorar a forma que você opera e você não correr risco de perder seu dinheiro. Então se você gostou, deixa o gostei, se você for novo, lembra de se inscrever no canal, ativa as notificações para você não perder os próximos vídeos. Obrigado por estar aqui comigo até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.